Olá, querido irmão do curso pastoral telepresencial. Nós estamos aqui dando continuidade no nosso estudo do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos ter uma aula especial onde nós vamos dar nós iremos avançar um pouco mais no nosso estudo. Nós iremos falar hoje do capítulo 8, do capítulo 9, talvez a metade do capítulo 10, se o Senhor nos der graça e permitir. Bom, o tempo não é suficiente para a gente aprofundar em alguns capítulos do estudo de Mateus. Então nós estamos separando alguns capítulos que nós consideramos chaves, né, que nós consideramos assim imprescindível que você não aprofunde nele. Então nós estudamos o Sermão da Montanha com muito detalhe, com muita profundidade. Estudamos também a genealogia, que é uma parte muito também interessante e importante do Evangelho de Mateus. Depois nós vamos estudar com um pouco mais de detalhes e profundidade, muito detalhe e profundidade, que são as parábolas de Mateus capítulo 13, depois Mateus capítulo 24, que é a parte escatológica do Evangelho de Mateus, e capítulo 25 do Evangelho de Mateus, nós também iremos tratá-lo aqui sempre com um estudo mais profundo. Hoje nós vamos falar do capítulo 8, 9 e talvez a metade do capítulo 10. Então, minha intenção aqui com você é de ir e aprofundar nesse estudo desses dois capítulos. Por quê? Porque aqui no capítulo 8 nós podemos dizer que o Senhor Jesus, ele começa propriamente dito o seu ministério de cura. E no capítulo 8, logo no capítulo 8, nós temos aqui, podemos dizer que 3 curas que são consideradas curas representativas. Então, eu queria que você acompanhasse comigo Mateus capítulo 8. A palavra de Deus diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Nós temos aqui a primeira cura representativa, que é a purificação de um leproso, do versículo 1 ao versículo 4. E é interessante que a lepra, ela tem um significado na palavra de Deus. O que a lepra simboliza? Primeiro, a lepra, ela simboliza o pecado. Então nós sabemos que a lepra, ela simboliza o pecado pelos seguintes motivos. Primeiro, a lepra, ela existe primeiro no sangue, ou seja, na natureza da pessoa. Ela se manifesta de muitas formas, e é interessante como a lepra, ela se manifesta, primeiro, de dentro para fora, ou seja, a lepra ela está no sangue, e depois que uma pessoa ela identifica a lepra, ela começa de maneira exterior a manifestar, a aparecer a lepra que está no seu corpo. Então, a lepra ela simboliza o pecado e também ela se manifesta de muitas formas. Ela destrói o homem lentamente. Então, se você perceber, a lepra, quando ela começa a atingir a pele, né, quando ela começa a atingir o corpo, ela começa a deteriorar, a comer o corpo. Então, é uma doença terrível nesse aspecto. Então, a lepra hoje ela é considerada, o nome científico que é dado para a lepra nos nossos dias é a hanseníase. A lepra ela não tem cura, mas ela pode ser controlada, né? O mundo tenta controlar, da mesma maneira que o mundo ele tenta controlar o pecado. Quero te dizer, a única maneira do pecado ele ser resolvido é se você crer na obra do Calvário. Então não tente resolver o problema do pecado da mesma maneira que é completamente sem sucesso tentar resolver o problema da lepra de maneira natural, na força do seu braço. Não, nós resolvemos esse problema por meio da cruz. Nós resolvemos esse problema por meio do sacrifício do Calvário. Então a lepra, como o pecado, ela também tem uma outra característica. Ela destrói o homem lentamente. Ela não tem cura e nem tratamento humano, e ela destrói o homem lentamente, e da mesma maneira que o pecado, ela é contagiosa. Então, a Bíblia mostra alguns casos de lepra em Levítico. A palavra de Deus diz que a lepra ela é manifesta, em primeiro lugar, na pele.
Então, lá em Levítico, capítulo 13, é a primeira manifestação da lepra. Então, ela é exterior e visível. Agora, tem também a lepra na carne. Se você for lá para Levítico 13, no versículo 10, a lepra ela é completamente inveterada. Ou seja, ela indica que o pecado ela virou uma prática. A lepra também é aquele tipo de enfermidade que procede de úlcera. Então, é o pecado que procede de uma ferida. Então, presta atenção, cuidado com ressentimentos, mágoas, questões não resolvidas no coração, porque isso pode se tornar uma lepra, isso pode se tornar algo contagioso. Isso pode, de certa maneira, afetar a sua alma e o seu espírito. Então, a lepra também que procede de queimadura. Então, o fogo nos fala de tribulação, e existem pessoas que chutam completamente o balde no meio de uma luta, ou seja, no meio da adversidade, ao invés dessa pessoa acreditar na obra do Calvário, continuar testemunhando que o Senhor é bom, que a graça de Deus é suficiente. Não, muitas pessoas na hora da tribulação, na hora da dificuldade, elas simplesmente abrem mão da posição que o Senhor os colocou. Isso também pode ser lepra que procede de queimadura. E também nós temos a lepra na cabeça. Então a lepra na cabeça simboliza glória, mas também aponta para rebelião, soberba, pecados de deslealdade. Tudo isso é lepra. E a lepra também ela pode ser contagiosa, de maneira que a Bíblia diz em Levítico, lá em Levítico 13, no verso 47 ao 48, a pessoa leprosa, até a roupa dela deveria ser jogada fora. Então a lepra ela é contagiosa a esse nível. Então a lepra na casa também, como é mencionado em Levítico, é a lepra que atinge toda a família. Ou seja, o pecado daquela pessoa foi um pecado tão claro e evidente que atingiu toda a família. Agora é interessante que Jesus ele adorou e reconheceu. Na verdade, o leproso, ele adorou e reconheceu Jesus como Senhor. Então, conforme esse exemplo bíblico, a lepra ela vem pela rebelião e desobediência. Agora, deixa eu te dizer algo. Quando esse leproso adorou o Senhor, quando ele chegou diante de Jesus, nessa atitude de quebrantamento, de humildade, ele estava, na verdade, matando toda aquela rebeldia, rebelião que estava, talvez, no seu coração. Então, é assim que nós vemos a adoração. A adoração ela é o remédio para a rebelião. É porque, quando nós adoramos, nós nos curvamos e reconhecemos que o Senhor, Ele é Deus na nossa vida. Então, reconhecer o Senhor Jesus como Senhor, como Deus, Ele é o antídoto contra toda desobediência, contra toda rebelião. Então, uma pessoa que ela está assediada, uma pessoa quando ela está completamente assediada por esse espírito de rebeldia, o caminho é você reconhecer o governo de Deus sobre a sua vida, o caminho é você abrir mão de toda a justiça própria, o caminho é você abrir mão de toda obra maligna que tenta, de alguma maneira, te seduzir e você se submeter completamente a esse senhorio e a esse governo generoso do Senhor Jesus. Então, aqui nós temos esse leproso reconhecendo Jesus como Senhor. Mas uma outra coisa é que Jesus ele tocou o leproso. Aqui nós temos algo interessante. Por quê? Porque quando Jesus toca o leproso, nós observamos que a pureza de Jesus foi passada para o leproso. Então, você sabe, muitas vezes a gente tem essa ideia de que, olha, nós não podemos tocar em ninguém impuro, nós não podemos orar por uma pessoa endemoniada e impor as mãos precipitadamente. Muitas pessoas carregam, às vezes, esse misticismo tolo de achar que aquela pessoa que está, talvez, enferma, possessa, quando impormos as mãos sobre ela, talvez aquilo pode passar para nós. Tome muito cuidado com esse tipo de entendimento, porque nós observamos aqui que o leproso, ele tinha que ficar completamente excluído da sociedade. Ou seja, era uma pessoa rejeitada, ele já passava por esse conflito. Mas Jesus, em momento algum, você observa nos evangelhos, em momento nenhum, Jesus, ele abriu mão de tocar no leproso, muito pelo contrário. Jesus, ele transmitiu a pureza que estava sobre ele, sobre o leproso. Por isso, deixa eu te falar algo, acredite, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Não fique constrangido em orar por ninguém, seja qualquer tipo de enfermidade, a graça de Deus, o favor de Deus, a pureza do Espírito Santo que habita em você, vai passar
cura, vai passar transformação, vai passar pureza para aquela pessoa que precisa de milagre. Então, não se intimide, não fique constrangido, não aceite que misticismos exagerados possam impedir você de ser canal de Deus para abençoar outras pessoas. Me lembro de certa vez, pessoas chegarem até mim e falar assim, pastor, onde o senhor corta o cabelo? As pessoas têm esse misticismo. Olha, você tem que cortar o cabelo em determinado lugar, porque vai que você está cortando o cabelo e esse cabeleireiro aí é uma pessoa possessa, amaldiçoada, e na hora que ele impõe as mãos sobre a sua cabeça para cortar o cabelo, ele vai transmitir alguma coisa para você. E eu sempre brinco com as pessoas, eu digo, olha, é mais fácil a pessoa que está cortando o meu cabelo ser batizada no Espírito Santo na hora que ela está cortando o cabelo, do que ele passar alguma coisa para mim. Então é mais fácil eu passar aquilo que está em mim para ele, que é a vida de Deus, a unção de Deus, o enchimento do Espírito Santo, do que de alguma maneira ele me contagiar. Então nós precisamos de crer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então essa é a vontade de Deus. Agora, ele também saiu, depois de ter sido purificado, ele saiu testemunhando ao povo. Então Jesus mandou que ele se apresentasse ao sacerdote conforme a lei. Então, isso foi assim porque a lei antiga ainda não havia passado. Então Jesus, ele ainda não havia morrido na cruz. Então ele pede o leproso para testemunhar diante do povo a sua cura e fazer a sua oferta. Depois no capítulo 5, versículo 13, então presta atenção. Por que essa cura de Mateus capítulo 8, elas são representativas? A primeira cura fala sobre a cura do leproso. Nós vimos aqui que a lepra, ela simboliza o pecado. Essa é a primeira obra de Jesus na cruz. Jesus, ele veio para resolver o problema do pecado. Quando Jesus está curando esse leproso, como o primeiro ato de milagre dele no Evangelho de Mateus, o ato descrito de maneira detalhada, claro que nós observamos que no capítulo 4, Jesus ele já curou ali muitas pessoas, mas aqui é o primeiro milagre descrito de maneira detalhada que Jesus fez. Jesus está mostrando que ele veio para literalmente purificar o pecado do mundo, para limpar o pecado da humanidade. De maneira que hoje, quando você crê na obra de Jesus, na obra do Calvário, todos os seus pecados, eles são purificados. A sua vida, ela é como se não tivesse pecado, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Nós precisamos de crer na obra do sangue, na obra do Calvário, o efeito purificador que o sangue tem de remover as impurezas do pecado. Por isso, creia no sangue, declare a bondade de Deus por meio do sangue, e assim você viverá uma vida plena e abundante na presença de Deus. Então nós temos aqui a cura do leproso. Depois, no versículo 5, nós temos a cura do criado do centurião. Então, primeiro, Jesus ele veio para purificar o pecado. Depois aqui, nós temos a cura do centurião, que foi a segunda classe de pecado, na verdade, de problema, que Jesus curou, que é a paralisia. O que é a paralisia? A paralisia, ela aponta para a nossa incapacidade de andar nos caminhos de Deus. Então, o centurião, ele era uma pessoa, um oficial encarregado de 100 soldados. Ou seja, era uma pessoa importante, que tinha, de certa maneira, ali, algum reconhecimento. Mas a palavra de Deus diz, no verso 5, acompanhe comigo, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Depois, mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé, e naquela mesma hora o servo foi curado. Então nós temos aqui a cura do criado do centurião. Depois de purificar o leproso, Jesus ele veio curar da paralisia. O que é a paralisia? É a nossa incapacidade de ir até o Senhor.
é a nossa completa desqualificação de poder chegar até o Senhor. Jesus, ele removeu a paralisia. Presta atenção, uma coisa que foi usada aqui é a palavra de comando. No grego, poder é dunamis, de onde vem a palavra dinamite. Agora, por outro lado, autoridade é eusósia, que significa uma irrestrita liberdade de ação. Jesus, ele curou o paralítico pela sua autoridade. Jesus, ele usou a sua autoridade. Então, agora, qual que é o caminho? Ele falou, ele liberou, e por meio da palavra, presta atenção, crer na palavra liberada é a base da cura e da salvação. Quando você crê na palavra que foi liberada, na obra que foi liberada, nós temos aqui a cura de Deus sendo manifesta. Então, esse paralítico, ele foi curado. Esse paralítico, ele estava completamente impedido de ir até o Senhor, mas por meio da palavra, ele recebeu cura e transformação. Eu quero te dizer algo. Hoje, você que está nos ouvindo no curso pastoral telepresencial, creia na palavra. Quando você for orar, libere a palavra e ande em conformidade com a palavra liberada. Ou seja, não se distancie daquilo que foi autorizado e liberado com legalidade por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um efeito, ela tem poder para transformar, para mudar, para estabelecer parâmetros. Nós temos que caminhar de acordo com a palavra que nós liberamos. A Bíblia diz que o Senhor liberou aquela palavra e naquele mesmo instante, aquele servo, ele foi curado. Mas depois nós temos aqui uma outra cura, que é a cura da sogra de Pedro, no versículo 14 e 15. Então, primeiro nós temos aqui a cura do centurião, depois nós temos, a cura do leproso, depois nós temos a cura do servo do centurião, que estava impedido de ir até o Senhor. Então, presta atenção, essa é a nossa história. Primeiro, nós estávamos atolados no pecado. Depois que nós estávamos atolados no pecado, nós estávamos também completamente impedidos, paralisados de ir até o Senhor. Mas depois que o Senhor, ele remove a nossa paralisia, nós temos aqui uma outra cura representativa. A Bíblia diz, no versículo 14, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. Então, nós temos aqui a cura da sogra de Pedro. A febre é uma coisa interessante, porque a febre, ela não é uma doença em si mesma, mas ela é um alerta ou um sinal de que algo de errado está acontecendo no corpo. Ela pode matar. Então, ela é um aviso. Ela é um aviso de que tem alguma coisa errada no corpo. Então, o que significa a febre? A febre significa aquelas coisas que não são erradas, mas que podem produzir morte. Não são erradas em si mesmo, mas pode produzir, de certa maneira, você pode perder a sensibilidade do espírito por meio dessas coisas. Então, isso é a febre. A Bíblia diz que ela foi curada em casa. O Senhor curou o leproso em céu aberto, e não numa casa. Agora, a sogra de Pedro, ela foi curada numa casa. Isso nos fala também de intimidade, isso nos fala de comunhão, de afeição. Agora, o que é interessante é que depois que ela foi curada, ela passou a servi-lo. Então, o leproso Jesus tocou, o centurião ele liberou a palavra, mas agora a sogra de Pedro, Jesus a tomou pela mão dentro de uma casa. Essa é uma atitude de completamente intimidade. Isso significa que nós somente começamos a servir ao Senhor quando nós o convidamos para entrar em nossa casa. Então, quando você convida Jesus para fazer parte da sua casa, quando você convida o Senhor para entrar dentro da sua casa, então agora você está desenvolvendo um relacionamento de intimidade e de profundidade com Jesus, amém? Depois dessa cura, nós temos as curas de Mateus capítulo 16 e 17. A palavra de Deus diz, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, e Jesus curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ele carregou as nossas enfermidades. Ele que livrou de toda doença. Jesus, nós temos que crer nisso de maneira absoluta e completa. Nós não podemos ter dúvidas de que é a vontade de Deus curar o homem.
Então presta atenção, quando você for orar por alguém, você não pode duvidar que é a vontade de Deus que aquela pessoa seja curada. Quando você for impor as mãos sobre alguém e orar no nome do Senhor, para que a cura de Deus seja estabelecida sobre aquela pessoa, você jamais pode duvidar que é da vontade de Deus que aquela pessoa seja curada. Porque se você duvida que é a vontade de Deus que aquela pessoa seja curada, ou até mesmo que você receba a cura, você não irá receber. Você fala, pastor, mas eu ouvi alguém dizendo que eu estou enfermo porque Deus está me disciplinando. Presta atenção, Deus ele não disciplina ninguém com enfermidade. Então você precisa de crer que as nossas enfermidades elas foram levadas, cravadas e resolvidas na cruz do Calvário. Você fala, pastor, por que algumas pessoas ficam doentes? Nós não temos respostas para tudo, mas uma coisa nós temos, é a verdade de Deus. E a verdade de Deus diz que as nossas enfermidades, as nossas doenças, tudo aquilo que removia a nossa paz, ela foi completamente resolvida na cruz do Calvário. Hoje você pode receber paz, hoje você pode receber cura, hoje você pode receber libertação. Hoje a graça de Deus foi liberada sobre a sua vida de uma maneira abundante, de maneira que você não precisa mais viver refém de nenhum tipo de enfermidade, porque a cura do Senhor, ela já se manifestou sobre a sua vida. Depois no versículo 18 ao versículo 22, a palavra de Deus diz: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou-se que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Eu gosto desse texto, porque esse texto aqui mostra o padrão de Jesus no discipulado. Por quê? Porque para fazer a obra de Deus, presta atenção disso, não pode haver voluntários. A obra de Deus ela não é feita com voluntários. Escute, eu sei que todo voluntário ele é bem-vindo, todo voluntariado, toda pessoa que se dispõe a fazer algo, ele é bem-vindo. Mas qual que é o problema do voluntário? É que o voluntário ele tem limite na sua disposição de servir. Então, quando o serviço ele começa a ficar muito pesado, talvez o voluntário ele diga: não, eu não quero fazer mais, eu acho que eu já fiz o bastante, o meu limite é esse, eu fui chamado só para fazer isso. Na verdade, ele nem entende que foi chamado. Qual que é o problema de você trabalhar com voluntários? É que quando você trabalha com gente voluntária, em algum momento eles podem te deixar, porque o compromisso deles não é firmado com base em um chamamento. Escute, a obra de Deus, você que é líder de célula, você que é um discipulador, você que é um pastor, quero te dizer algo, a obra de Deus não é feita com voluntários. A obra de Deus é feita com gente que foi chamada pelo Senhor. Eu quero te dizer, você foi chamado por Deus. Você está nesse seminário porque o Espírito Santo ele te comissionou, ele te chamou. Deus ele tem uma obra para realizar através da sua vida. E essa obra só pode ser realizada com pessoas que foram chamadas. Por quê? Uma pessoa que foi chamada, quando ela vai liderar uma célula, quando ela vai discipular, quando ela vai pastorear, quando ela vai pregar o evangelho, ela não vai porque ela tem uma obrigação. Ela não vai porque ela está esperando receber o elogio do pastor. Não, ela vai porque ela foi comissionada. Ela foi chamada pelo Senhor. E é esse senso de chamamento que produz realidade em uma obra. Então, por que muitos pastores sofrem? Por que muitos discipuladores sofrem? Porque às vezes está insistindo e tentando fazer a obra de Deus com pessoas que não foram chamadas. Você foi chamado. É necessário que dentro de você exista esse senso de chamamento, existe esse senso de, poxa, eu estou aqui porque Deus me comissionou, Deus me estabeleceu. É necessário que você entenda isso. Eu fui chamado por Deus. Essa é a obra que tem que ser feita. Interessante que Jesus aqui, ele desestimulou um discípulo que talvez todo mundo aceitaria. Talvez, na sua ideia de discipulado, a pessoa que você mais amaria andar junto é esse escriba. Porque esse escriba chega diante de Jesus e fala: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que fores. Quantos não gostariam de ter um discípulo assim? Fala a verdade. Quantos não gostariam de ter um discípulo que tem a disponibilidade, a prontidão de te servir para onde quer que você vá? Para onde você vai? Para a África? Estou disposto, vamos junto. Para onde você vai? Para o Afeganistão ou para o Iraque? Estou junto com você, estou disposto. Mas Jesus ele não trabalha com gente voluntária. Jesus ele trabalha com pessoas que foram chamados.
Qual que é a diferença de um? Jesus desestimulou. Interessante que esse que se dispôs, Jesus desestimulou ele. Jesus falou, olha, vou te dizer algo, as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninham para si, mas eu, o Filho do Homem, eu nem sei onde eu vou dormir amanhã. Eu nem sei onde eu vou reclinar a minha cabeça. Ou seja, Jesus, ele desestimulou completamente esse servo. Deixa eu te dizer uma coisa, no nome de Jesus. Deus, ele trabalha com pessoas chamadas. Deus, ele trabalha com outro, com pessoas que ele estabelece um preço. Acredite, eu sei que você está aqui, você está pagando um preço. Jesus, ele te chamou e existe um preço a ser pago sim, de disposição, de prontidão, de chamado. Você que foi chamado pelo Senhor, Deus, ele estabeleceu para você isso. Mas eu quero te dizer algo, não superestime o preço. Um colocou e falou, Senhor, deixa eu cuidar dos meus pais primeiro, antes de servir ao Senhor, antes de me entregar completamente a isso que o Senhor está me dirigindo, deixa eu servir os meus pais. Jesus falou, não vai. Por quê? Porque deixa que os mortos sepultem os mortos. Mas eu tenho um chamado para você. Eu quero que você faça a minha vontade. A Bíblia diz que haverá grande recompensa e galardão para aqueles que se posicionam diante do seu chamado para fazer a vontade de Deus. Pense nisso. Bom, além disso, nós temos aqui, do versículo 23 ao versículo... versículo 23 do capítulo 8, até o capítulo 9, versículo 8, nós temos aqui a autoridade de Jesus. Então, a primeira autoridade de Jesus está relacionada sobre um comando. No versículo 23 ao versículo 27, Jesus, ele comandou sobre o vento e o mar. Então, acredite, os demônios, eles atuam no meio de causas da natureza. Então, uma tempestade aqui, de maneira clara, me parece que elas estavam sendo orquestradas por demônios. Mas Jesus, ele comandou, ele liberou a palavra. Vamos ler junto esse versículo, esse capítulo, esse texto, que está lá no versículo 23, a palavra de Deus diz assim, então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Olha que coisa. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Presta atenção, aqui não era qualquer tempestade, era uma tempestade. Os discípulos de Jesus, 2 deles pelo menos, eram pescadores. E eles estavam assustados com a tempestade. Eram homens do mar que estavam assustados com o que estavam acontecendo. Isso mostra que não era uma tempestade comum, não era uma tempestade normal, qualquer. Não, era uma tempestade, certamente, que tinha um efeito espiritual. Por isso que Jesus, ele se posicionou e comandou, e ordenou. Ele disse, acalma. Então, a fé, ela está relacionada à palavra. Quando nós compreendemos pouco a palavra de Deus, a fé é pequena. Por que é importante você estudar a palavra? Porque quanto mais você estuda a palavra, mais você cresce no conhecimento de Deus e na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o caminho para você crescer no Senhor, o caminho para você caminhar em autoridade e fé, é você crescer no conhecimento da palavra. Então, os demônios, é óbvio que eles atuam em nossas circunstâncias. Agora, o vento e o mar, eles não possuem inteligência. Portanto, o Senhor, ele deve ter repreendido os demônios que estavam por detrás daquela ação. Então, o vento e o mar, e no mar estão os demônios. Então, os demônios são chamados de potestades do ar, em Efésios, no capítulo 2, versículo 2, a palavra de Deus fala sobre isso. Bom, além disso, nós observamos aqui, do versículo 28 ao 34, a autoridade de Jesus sobre os demônios. Tendo chegado ele à tarde, acompanhe comigo no versículo 28, tendo chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo entre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?
Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou de despenhadeira abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, em chegada à cidade, contaram todas essas coisas e o que aconteceram aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo, lhe rogaram que se retirassem da terra deles. Isso aqui é algo trágico. Nós temos uma cena aqui de um grupo de pessoas avarenta. Por quê? Porque, por causa do prejuízo que foi causado pelos porqueiros, aos porqueiros, eles pediram que Jesus se retirasse. Ou seja, para eles era melhor aqueles endemoniados continuarem endemoniados do que eles receberem cura e terem um prejuízo como tiveram. Presta atenção, tome muito cuidado para valorizar em demasia aquilo que você tem, aquilo que você adquiriu, em detrimento daquilo que as pessoas valem. Então Jesus ele mostrou aqui o verdadeiro sentido e valor de cada um. Então presta atenção, esses dois endemoniados, ele vale mais do que uma fortuna de porcos. Esses dois, porque eram muitos porcos. Esses dois endemoniados aqui, eles valem muito mais do que um grupo de riquezas, qualquer riqueza que você possui. Isso significa o valor de uma vida. Esses endemoniados, eles foram libertos, eles foram completamente livres das algemas que eles estavam presos. E eu quero te dizer algo, Deus ele tem prazer em salvar o perdido. De maneira que, se isso for lhe custar alguma coisa, que nós venhamos ser aqueles que têm a disposição de investir para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam completamente alcançadas pela bondade de Deus. Bom, nesse texto nós vemos a autoridade de Jesus. Os demônios chamam Jesus de Filho de Deus. Mas Jesus ele diz que ele é o Filho do homem. Isso acontece porque Jesus ele somente poderia ter autoridade sobre os demônios como filho do homem. Por outro lado, somente podemos ser salvos se nós cremos que ele é o Filho de Deus. Então, o Filho do homem tem legalidade sobre a terra, mas o Filho de Deus, ele tem legalidade no céu. Então, nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus e nós somos salvos. Quando nós reconhecemos Jesus como Filho do homem, aquele que veio para nos libertar de toda algema e escravidão do diabo, então nós somos livres de toda algema e escravidão maligna. Agora, Jesus também, no capítulo 9, do versículo 1 ao 8, Jesus ele mostra a sua autoridade para perdoar pecados. Então, a palavra de Deus diz: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Eu acho tremendo esse texto, porque esse texto aqui nós temos a autoridade de Jesus sobre o pecado. Primeira coisa que nós observamos nesse texto é que esse homem ele era uma pessoa doente por causa do pecado. O pecado impedia ele de andar. Da mesma maneira que nós tínhamos ali no capítulo 8 um paralítico que estava completamente impedido de andar, nós temos aqui também uma pessoa que por causa do pecado ele estava completamente incapacitado de ir até Jesus. Aqui não fala, mas em Marcos capítulo 2 menciona essa cura. E diz a Bíblia que os amigos desse paralítico levaram eles até Jesus. E a Bíblia fala que, vendo-lhes a fé, presta atenção, eu acredito que a fé que Jesus menciona aqui, que ele viu, não é a fé do paralítico. Eu acredito piamente que é a fé dos amigos. De maneira que nós, quando cremos na obra do Calvário, nós ganhamos fé para levar outros a Jesus.
por mais que aquela pessoa esteja no pecado, por mais que aquela pessoa ela esteja completamente paralisada nos seus pecados, quando nós cremos na obra do Calvário, nós temos fé suficiente para levar qualquer pessoa que está completamente paralisada pelo pecado até Jesus, porque nós sabemos que quando ela chega até Jesus, ela vai conseguir receber perdão, ela vai conseguir receber aceitação e ela vai conseguir caminhar diante do Senhor, porque ela vai receber também cura. Essa é a obra completa da cruz: perdão, restauração e cura. Foi isso que o Senhor Jesus veio trazer a nós. Então Ele quer restaurar todas as áreas da sua vida, Ele quer curar todas as partes doentes do seu corpo e da sua alma, mas Jesus também, Ele quer que você caminhe de maneira saudável, confiando na bondade dEle. Então, aqui eles manifestaram fé no esforço. A nossa fé, ela precisa de ser a nossa maior, na verdade, nossa maior expressão de esforço. Então, quando nós nos esforçamos, nós estamos, na verdade, caminhando pela fé. Então, algumas pessoas falam: pastor, é necessário que a gente caminhe pela fé? É necessário, sim, que em algum momento você atribua e caminhe pela fé. Na verdade, a nossa caminhada é uma caminhada de andar pela fé. Então, esses amigos aqui, eles acreditaram que Deus era poderoso para fazer milagres. A Bíblia diz que eles abriram o teto da casa onde Jesus estava. E eu tive a oportunidade de ir junto com o pastor Aloysio em Israel e visitar esse lugar onde aconteceu esse milagre extraordinário. E é interessante como nós vemos, essa casa que Jesus estava aqui, era a própria casa de Jesus, onde Jesus morava. E a Bíblia diz que Jesus estava tão completamente desprendido, nós observamos isso pela atitude dele, que abriram o teto da casa dele e desceram um paralítico. Qual que seria a sua reação se alguém chegasse e abrisse o teto da sua casa e no momento em que você estava ali reunido, a sua célula, abrissem o teto da sua casa e descesse um paralítico? Porque tinha muita gente cercando a casa e não conseguiam chegar até você. O que você ia fazer, gente? Nós vamos ter que tirar uma oferta aqui agora para pagar o teto da minha casa. Vocês viram, né? Paralítico desceu aqui, não foi culpa minha, eles que tiveram essa ideia, mas eu não posso ficar com esse prejuízo. Jesus, ele não se importou com isso, muito pelo contrário. Ele viu o homem, ele viu a necessidade, ele se satisfez na obra que ele tinha que fazer, que era de curar e perdoar o pecado daquele homem. Deixa eu te dizer algo, nós só podemos caminhar em santidade, nós só podemos caminhar em completa abertura e consciência no Evangelho quando nós recebemos perdão da parte de Deus. Por que esse paralítico ele foi capacitado para caminhar diante do Senhor? Ele foi capacitado para caminhar diante do Senhor porque ele recebeu perdão, porque ele creu na obra do Calvário, ele creu no que Jesus estava dizendo: os seus pecados estão perdoados. Da mesma maneira, deixa eu te dizer algo, você, para caminhar em vitória, você precisa de crer que os seus pecados eles foram perdoados. Os seus pecados de ontem, os seus pecados de hoje e os seus pecados de amanhã, eles já foram completamente sanados, resolvidos na cruz do Calvário. Pastor, o que eu preciso então para caminhar em vitória? O segredo para você caminhar em vitória é você crer de maneira apropriada, de maneira completa nessa obra maravilhosa do Calvário. Quando nós cremos na obra do Calvário, quando nós cremos na verdade do Calvário e do Evangelho, quando nós cremos que os nossos pecados, eles foram completamente resolvidos na cruz, então nós podemos andar em vitória, nós podemos caminhar em vitória. Essa é a obra do Calvário sobre nós, amém? Do versículo 9 ao versículo 17, nós temos aqui Jesus, amigo dos pecadores. Então, Jesus ele veio para os pecadores. Então, você sabe que a maneira de você receber favor de Deus é quando você reconhece que você é pecador. Quando você reconhece que o outro é pecador, na verdade, você está se colocando em uma posição de justiça própria. Mas quando você reconhece que você não merecia aquilo que você tem recebido, que tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida é completa graça de Deus, quando você reconhece que aquilo que o Espírito Santo tem feito é completa bondade dele sobre você, então você está recebendo graça da parte de Deus, você está recebendo favor da parte de Deus. Esse é o caminho para você andar em vitória. O caminho para você andar em vitória é você crer na obra completa do Calvário. Então, aqui nós vemos que Jesus, ele é amigo dos pecadores. Olha o que a palavra de Deus diz. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Olha que coisa interessante. O texto diz que Jesus viu Mateus sentado na coletoria.
Parece que Jesus ele nunca tinha visto. Entretanto, quando Jesus o chama, ele o segue imediatamente. Eu fico pensando, deveria ter algo especial nos olhos, na voz, na atitude de Jesus, que de maneira imediata esse discípulo se dispõe a segui-lo. Então, seguir, irmãos, presta atenção, seguir a Jesus é uma atitude de crer. Quando você segue a Jesus, você está crendo em Jesus. Jesus ele não disse para Mateus, Mateus, você crê em mim? Não. Jesus falou assim, Mateus, segue-me. Jesus chamou Mateus. Jesus separou Mateus e falou assim, você vem para cá, para esse time. Jesus simplesmente chamou ele. Então, quando Jesus está chamando ele, a atitude de Mateus em segui-lo é porque Mateus acreditava nele. Então, Mateus não precisava de confessá-lo, porque a atitude dele já estava dizendo, eu creio, é claro que eu vou te seguir. Esse é um grande sinal de que nós cremos no Senhor. É quando nós decidimos segui-lo. É quando nós dizemos e cremos e estamos dispostos a seguir os seus caminhos, as suas pegadas. Se uma pessoa diz que crê, uma pessoa diz que acredita, mas não segue, mas não caminha, mas não anda em unidade com o corpo, mas não caminha em unidade na célula, acredite, talvez essa pessoa, ela não crê de todo o coração. Talvez ela ache Jesus uma pessoa boa, legal, talvez ela até goste do culto de vez em quando para ouvir a mensagem, para aliviar o peso da consciência, mas não segue Jesus de fato, porque aquele que crê, ele segue. E a palavra de Deus diz que Mateus, ele recebeu graça de Deus. Depois de ser chamado por Jesus, Mateus oferece na sua casa uma grande festa. A Bíblia diz, e sucedeu, que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus, seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus, ele diz aqui, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Quando Jesus ele foi recriminado pelos fariseus, ele respondeu que não veio chamar justos, mas ele veio chamar pecadores para o arrependimento. Esse é o chamado de Jesus. Jesus ele veio chamar pecadores para o arrependimento. Depois do versículo 14, ao versículo 17, a palavra de Deus diz, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, detalhe, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Então, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Interessante isso daqui, porque Jesus, quando ele diz que não se põe remendo novo em pano velho, Jesus ele estava, de certa maneira, aqui falando a respeito da religião. A religião nada mais é do que fazer algo para agradar a Deus, sem Cristo. Então a religião é quando você, de alguma maneira, tem que barganhar com Deus. Todo tipo de barganha é um tipo de religião. Todo tipo de barganha é um tipo de religião. Tem gente que fala, olha, nós cremos em Jesus, mas nós também precisamos de fazer isso. Toda mistura é religião. Então, a religião, ela é pura, que é simplesmente você crer na obra de Cristo e você caminhar confiando na obra de Cristo. Isso é o genuíno cristianismo. Agora, a Bíblia também diz que não se põe vinho novo em odres velhos. O vinho novo fala sobre o mover do Espírito. Agora, os odres nos falam das estruturas engessadas de igrejas. Então, sempre que o Senhor ele traz um vinho novo, ele precisa ser colocado dentro da estrutura apropriada. Quando eu digo estrutura, eu digo da liberdade do Espírito de agir no meio do seu povo. Você sabe por que eu amo as células? É porque as células é esse odre novo,
que sempre está aberto para receber vinho novo, que sempre está aberto para receber uma porção nova do Espírito Santo. Esse é o caminho para nós caminharmos em vitória na presença de Deus. Não se sinta assediado pela religião. Bom, depois nós temos aqui a continuação do ministério de Jesus, do versículo 18 ao versículo 34. Do versículo 18 ao versículo 34, Jesus ele fala a respeito da cura da filha de Jairo. Então, a cura da filha de Jairo, Jairo significa iluminado por Deus. Você já deve conhecer o texto, eu não vou me delongar nessa cura por causa do nosso tempo, mas a cura da filha de Jairo, ela tem um significado tremendo. Primeiro, Jairo ele significa iluminado. O fato de uma pessoa se chamar iluminado, isso aponta que o caminho para você receber cura, o caminho para você receber o milagre de Deus é você ter luz de Deus, é você ter revelação de Deus. Interessante que Jairo, ele chegou diante de Deus e o adorou. Então, ele entendeu que a adoração ela é uma chave que abre o coração de Deus. Jairo, ele não lamentou, ele não teve autopiedade. Você sabe que a autopiedade, ela impede você de receber favor. A autopiedade, ela impede você de receber milagres de Deus. Nós não podemos ter autopiedade, nós não podemos ficar caminhando com esse espírito de dó, né, de compaixão em si mesmo. Não, o Senhor ele te chamou para você ser uma pessoa completamente posicionada na palavra, para receber aquilo que a palavra de Deus tem para você. Então, Jairo, ele creu, ignorando completamente as palavras de morte. Diz a Bíblia que as pessoas chegaram e falando para ele, Jairo, não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu. Mas o Senhor, ele imediatamente afasta os incrédulos. Aquelas pessoas que vêm, de alguma maneira, para tentar minar a sua fé. Quando você está precisando de milagre, acredite, pessoas aproximarão de você com o objetivo de tentar minar a verdade de Deus sobre a sua vida. Não aceite isso. Mas também, a palavra de Deus diz que no meio desse caminho, a Bíblia diz que Jairo chegou, Senhor, vai até a minha casa, minha filha está morrendo. A Bíblia diz que no meio desse trajeto apareceu uma mulher hemorrágica. Uma mulher que vinha padecendo já há 12 anos de uma hemorragia, estava fraca. A Bíblia diz que ela aproximou-se de Jesus e tocou. Interessante que quando, a Bíblia não menciona em Mateus, mas em Lucas, a Bíblia fala de maneira detalhada que quando essa mulher o tocou, Jesus parou a multidão e falou assim, quem me tocou? Os discípulos ficaram indignados e falaram, Senhor, a multidão te aperta, te comprime, nós estamos aqui tentando deixar o Senhor um pouco mais afogado, mas aí o Senhor pergunta, quem me tocou? Como assim? Todo mundo te tocou. Mas aí Jesus ele fala algo tremendo, ele diz assim, é porque eu senti que de mim saiu poder, ou virtude em outras versões. Eu senti que de mim saiu algo. Alguém me tocou de maneira diferente. E esse tocar de maneira diferente é simplesmente um tocar de fé. Interessante que algumas pessoas, Jesus vai até eles a curar. Outros, ele vem e toca pela fé e recebe o milagre. Quero te dizer algo no nome de Jesus. A maneira de nós tocarmos o Senhor é pela fé. Todas as vezes que você for orar no nome do Senhor, ore pela fé, crendo que o milagre de Deus vai te alcançar, crendo que a bondade de Deus irá te alcançar, crendo que a verdade de Deus irá te abençoar, porque esse é o caminho para nós vivermos uma vida plena e abundante no Evangelho. É quando nós tocamos o Senhor pela fé. Então, é claro que no meio de uma busca sempre vai ter obstáculos. Jairo, certamente aqui, ele ficou um pouco ansioso, ou talvez impaciente. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Essa mulher também, ela encontrou grandes obstáculos. Imagina, tinha uma multidão, ela era fraca, ela nem poderia estar no meio do povo. Se os judeus percebessem que ela estava com hemorragia, ela poderia ser apedrejada, porque ela era considerada uma mulher impura. 12 anos sofrendo com a hemorragia, sendo rejeitada pela sociedade. Talvez essa é a sua história. Você foi a vida inteira rejeitado, você foi a vida inteira aprisionado pela opinião humana, você sempre foi contado entre os de fora, mas eu quero te dizer algo. Quando você toca no Senhor pela fé, Deus ele muda completamente a sua jornada. O Senhor ele muda completamente a sua história. Foi isso que o Senhor Jesus veio fazer em nós e fez através da vida aqui dessa mulher. Mas também nós observamos que Jesus ele curou a filha de Jairo. Curar a filha de Jairo aqui é um significado tremendo. Então nós precisamos de crer que ele pode.
Jesus, quando ele chega até a cura e cura a filha de Jairo, Jesus ele simplesmente a pega pela mão e fala, levanta. Por quê? Porque Jesus disse, ela não está morta, ela está dormindo. E Jesus ele caminhou de acordo com aquilo que ele estava dizendo. Ele simplesmente a pegou pela mão e liberou a palavra. Esse é o caminho para nós recebermos milagres da parte de Deus. É caminharmos pela fé. É continuarmos caminhando pela fé. É continuarmos crendo na obra do Calvário, na verdade do Evangelho e caminharmos segundo a bondade de Deus. Quando nós caminhamos assim, nós recebemos favor e multiplicamos a sua graça sobre nós. Quero te abençoar no nome de Jesus, que essa aula tenha sido edificante na sua vida, no seu coração, que o Espírito Santo ele possa nos levar a um novo nível de fé, que possamos tocar no Senhor com poder, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.